Alô, meu povo, o programa Vida Nova com Jesus, mais uma semana está entrando no ar, na sua casa, abençoando você. E como sempre, estamos aqui na nossa igreja sede, na rua Manuel Tourinho 171. Esse é o endereço da nossa igreja. Para você que quer conhecer, claro, estamos num culto de domingo, o culto já vai começar, as pessoas estão chegando, estão sendo recebidas aí pelos nossos diáconos e vamos ficar uma hora juntos, mostrando para você o que acontece no nosso culto. Louvores, palavra, tem a nossa agenda de programação, porque olha, nós temos uma semana muito corrida, viu? Muita programação. E olha, tem para todas as idades, jovens, adolescentes, crianças. Temos uma igreja infantil maravilhosa para as crianças. Se você tem filhos, venha, porque é importante criar seus filhos no caminho do Senhor desde pequeno. Não é verdade? Para que eles realmente aprendam mais de Deus, tenham desejo, tenham prazer de estar na presença do Senhor. Que neste dia o Senhor realmente encha você de alegria. De repente você está muito vazio, está se sentindo triste, sozinho, mas a presença de Deus, ela vai encher você ao ponto de você transbordar nesse dia. Você crê? Dentro de uma hora eu volto, trazendo a nossa agenda de programação e no final a oração pastoral, hein? Já já. Diga a ele. Uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de ti. Diga, eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado. Pelas madrugadas eu te encontro. Olha só, dia a dia estou sendo tocado, porque meu coração está queimando por um novo clamor. Aleluia, diga mais uma vez, uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de ti. Eu preciso de algo novo, eu preciso ser tocado, Deus. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Yeah, yeah. Diga com toda a força. Mais, eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Eu quero, Senhor, mais, eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Jesus, eu quero mais de ti, Senhor. Diga, uma fome toma conta, uma fome toma conta de mim, um desejo por mais de ti. Nós precisamos de algo novo, precisamos ser tocados, Deus. Pelas madrugadas eu te encontro, dia a dia estou sendo tocado. Meu coração está queimando por um novo clamor. Aqueles que têm sede e fome de Deus, celebra Ele. Mas eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Dá-me mais de ti, Senhor. Nas palmas lá em cima, só aqueles que querem mais de Deus. Oh, erga as tuas mãos em adoração a Ele. A palavra de Deus no capítulo 9 de 2 Samuel, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar benevolência por causa da minha amizade com Jonatas?
Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a benevolência de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. A verdade, querido, é que a nossa espiritualidade está ligada inteiramente à nossa maneira de viver. E as consequências que essa maneira que nós vivemos traz consigo. Todos nós entendemos e sabemos qual é o nível espiritual que Deus deseja que nós alcançamos. Todos nós sabemos qual é o desejo de Deus para as nossas vidas. Todos nós sabemos das nossas condições espiritual, se estamos bem, se estamos mal. E isso tudo influencia no nosso dia a dia e somos influenciados por causa dessa espiritualidade. Muitas vezes nós não entendemos, porque nós chegamos muitas vezes na igreja e ficamos apáticos a tantas outras coisas. Muitas vezes nós não entendemos porque tantas coisas no nosso dia a dia acabam influenciando na nossa vida. Mas a grande verdade é que quando nós temos a certeza da espiritualidade que Deus quer para a nossa vida, e nós alcançamos esse patamar, porque nós sabemos que para Deus existe um padrão, e que Deus jamais vai abaixar esse padrão para nos favorecer. É necessário que cada um de nós, venhamos a buscar inteiramente, todos os dias, a presença de Deus, ou aquilo que Ele quer que nós buscamos, para alcançar um nível espiritual. E isso vai de pessoa para pessoa. Você vai ver pessoas que conseguem com mais facilidades. Você vai ver outras que busca e não conseguem. E para cada um, Deus determinou um padrão espiritual. Quando o nosso nível espiritual está na medida que Deus quer, nós influenciamos a sociedade. Não é a sociedade que influencia nós influenciamos a sociedade. A igreja influencia a sociedade. Mas a grande verdade é que nós sabemos que nem sempre é assim, querido. Seria muito bom se fosse sempre assim. Seria muito bom se as coisas andassem dessa forma. Existem pessoas que começam o ano de uma forma totalmente diferente da que termina. Existem pessoas que conseguem começar o ano bem e terminar o ano mal. Existem pessoas que conseguem começar o ano e na metade do caminho desanimam, param. Existem pessoas que começam o ano e que, se fosse possível apagar das suas vidas esse ano, era a melhor coisa que fazer. Existem os dias maus, existem os momentos maus, e existe o ano mau. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui muitas pessoas qual foi o pior ano da sua vida, muitas pessoas vão lembrar. E a pergunta é: em que nível espiritual nós estamos para enfrentarmos? Qual é o nosso nível espiritual que nós estamos, para que realmente essas coisas, se vierem a acontecer, como iremos agir? O que falar para uma pessoa dessa nesse momento? O que falar para uma pessoa dessa nesse momento? Começa bem, termina mal. Algumas conseguem começar ruim, termina bem, mas é a minoria. E isso aconteceu na vida desse rapaz que nós acabamos de ler, Mefibosete. Mefibosete
tinha tudo para dar certo na sua vida. Mefibosete, filho de Jonatas, o príncipe. Se tudo continuasse da forma que estava, talvez Mefibosete seria o próximo rei, depois de seu pai Jonatas, porque Mefibosete era o único filho de Jonatas. As coisas estavam caminhando bem, aparentemente, para Mefibosete. Mas chegou um momento que as coisas mudaram, que a situação mudou. E a palavra de Deus diz que saiu Saul, vô de Mefibosete, saiu Jonatas e saiu os outros seus irmãos para uma guerra contra os filisteus. E nessa guerra montaram uma emboscada, o qual feriram Saul e mataram todos os seus filhos. E quando essa notícia chega lá no palácio do rei, apressadamente a babá que cuidava de Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. 5 anos de idade, querido. Apressadamente a babá de Mefibosete pega Mefibosete, porque ele sabia que quando um povo ganhava ou matava o outro rei, a tendência era matar toda a sua descendência, para que não restasse nenhum que pudesse assumir o trono. Cantamos: se tentam destruir, tampar os teus poços, frustrar os teus sonhos. E é esse que era o trabalho. Os filisteus agora vinham com toda a força para dizimar toda a família de Saul. E diz a palavra que a ama, a babá de Mefibosete, pega-o, sabendo que ele ia ser morto. Uma criança de 5 anos. Essa mulher que deu a sua vida talvez por essa criança, porque ela colocou a sua vida em condição de risco. Era apenas uma serva, era apenas uma escrava, mas foi uma mulher usada por Deus talvez para tirar Mefibosete dali. E a palavra de Deus diz que quando ela pegou Mefibosete, saiu correndo, não sei para que direção, não sabia talvez para onde ir. E nessa correria, a Bíblia não fala como, mas diz que ela deixou Mefibosete cair. E nessa que Mefibosete cai, ele quebra as 2 pernas. Uma criança de 5 anos. Quantos tem filho de 5 anos aqui, querido? 6, 4. Querido, uma queda para quebrar as 2 pernas não é uma altura dessa. Vocês concordam comigo? Claro, tudo depende do jeito e da forma que cai. Mas eu não sei de que maneira ou de que altura Mefibosete caiu. Só sei que a palavra de Deus diz que ela, nessa pressa de tentar salvá-lo, ela tropeça talvez, deixa ele cair, ele quebra as 2 pernas. E eu creio, e nós sabemos que não só foi as pernas que foi afetada, querido. Outras coisas, feridas, numa criança de 5 anos. E quem já quebrou alguma parte do corpo aqui, sabe como dói. Quando você destronca, já dói, querido. Agora quando quebra, e o pior de tudo, aquela mulher talvez não tinha nem noção que a perna daquele menino tinha quebrado. Ela pega Mefibosete e continua a correr. Imagina a dor que aquele garoto estava sentindo. E ela vai, leva Mefibosete para algum lugar. E diz a palavra de Deus que ela chega, ou que Mefibosete é deixado em Lodebar. Mefibosete é deixado em Lodebar. E essa palavra Lodebar quer dizer lugar sem pasto, lugar sem produtividade. Lor quer dizer não, Debar quer dizer falar, cantar, dizer, proferir, prosperar. Não cante, não fale, não diga, não prospere.
tudo havia começado bem na vida de Mefibosete. Agora olha o caminho que ele estava. E diz a palavra de Deus que ele foi deixado lá com Maquir, um dos poucos homens que era bem sucedido naquela cidade, porque era uma cidade tomada de mendigos, era uma cidade tomada de pobreza, querido, era uma cidade tomada de pessoas com derrotas, com síndrome de derrota, era um lugar que havia pessoas que estavam desanimadas, lugar que havia pessoas que estavam totalmente desacreditadas da sociedade, lá em Lodebar, um lugar sem pasto, um lugar que não tinha prosperidade. Se a pessoa se destacava como um fracassado, ela tinha que morar em Lodebar, porque lá era o lugar certo para ela. E lá foi deixado Mefibosete, com 5 anos de idade. E ele foi criado por Maquir, instruído. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção da igreja é que à medida que Mefibosete ia crescendo, e eu creio que mais ou menos Mefibosete viveu uns 20 anos em Lodebar, passou a sua adolescência, não tinha tablet, não tinha iPad, passou a sua juventude, e dentro do seu coração crescia juntamente com ele um sentimento de derrota, um sentimento de fracasso, um sentimento de perda. Juntamente com Mefibosete crescia um homem com o coração destruído, um homem cheio de traumas. E traumas são feridas. Mefibosete foi crescendo com aqueles traumas. E à medida que o tempo ia passando, ardia no seu coração, e ele pensava, talvez, eu imagino, em tirar a sua própria vida. Mas Mefibosete se tornou uma pessoa, querido, totalmente, aos olhos daqueles que estavam ali, inútil. Eu gostaria de comentar sobre alguns traumas, sobre algumas feridas, algumas interferências na vida emocional de Mefibosete. O primeiro trauma da sua vida era um trauma físico. Ele era aleijado. E para um homem ser aleijado naquela época, querido, e principalmente filho, neto de um rei, havia esse trauma talvez no coração de Mefibosete, porque talvez mesmo com pouca idade, talvez ele lembrara dos momentos em que o seu avô e o seu pai saíam para a guerra. E ele sabia que ele seria um homem que jamais poderia sair para uma guerra. Aquele trauma físico o impossibilitava de ser um homem que tivesse honras mediante a um exército de guerreiros. Eu creio que ele imaginava o seu avô colecionando vitórias, o seu pai se armando e se prontificando para ir a uma guerra e para lutar e vencer, enquanto o seu pai e o seu avô colecionavam troféus de vitória. Mefibosete colecionava troféus de traumas, de amargura dentro do seu coração. E é muitas vezes nessa forma que nós nos encontramos na igreja, traumatizado fisicamente. Deus sabe o quanto você já foi usado na sua mão, na mão de Deus. Deus sabe o quanto você tem potencial para ser cada dia mais usado na mão de Deus. E numa dessas orações que a gente estava fazendo pela família, uma irmã, ela fez uma oração que me tocou e ela disse: Senhor,
A idade está chegando e eu estou doente. Mas eu não quero morrer, Senhor. Eu não quero morrer sem que seja útil para alguma coisa. Eu quero ser útil para o Teu reino, Senhor. Eu quero fazer algo para o Teu reino. Mas essa doença talvez me impossibilita de andar, me impossibilita de fazer o que eu queira fazer. Enquanto você está cheio de saúde, enquanto você está cheio de vida, e Deus todos os dias tem te abençoado, e te dado fôlego de vida, te dado saúde, e nem isso aqui você quer fazer por reino de Deus. Você tem os seus motivos, mas você conhece, você sabe que Deus pode te usar muito mais. Pessoas que estão doentes, que tanto gostaria de fazer algo para Deus, continuar a fazer, mas não conseguem. E Mefibosete estava nessa situação, um trauma físico. Mefibosete não servia nem para carregar a lança dos soldados, porque Mefibosete vivia se rastejando, querido. Naquela época não tinha essas próteses que nós vemos hoje. Eu nem sei se tinha cadeira de roda. Mas o que eu imagino, naquela cidade, naquele lugar que Mefibosete estava, Mefibosete só andava se rastejando para um lado e para o outro. Se ele quisesse alguma coisa a mais, tinha que precisar pedir ajuda de alguém, um favor de alguém. Vivia totalmente dependente de outras pessoas, porque ele não podia trabalhar. Hoje o governo dá incentivo a dar trabalhos para pessoas que são portadoras de alguma deficiência, mas naquela época não tinha isso. Mefibosete crescia com esse trauma físico dentro do seu coração. O segundo trauma que Mefibosete carregava dentro dele, um trauma familiar. Mefibosete havia perdido todos os seus parentes. Mefibosete havia perdido todos os seus parentes. Mefibosete ficou sabendo que seu pai, o seu avô, os seus tios, os seus outros parentes que viviam lá, haviam todos foram mortos. E isso fazia com que ele vivesse ali em Lodebar durante todo aquele tempo, durante todo aquele período, calado. Porque havia um medo dentro do seu coração, que se ele fosse descoberto, o rei mandava matá-lo, porque ele era um legítimo sucessor ao trono. E isso fazia com que todos os dias Mefibosete fosse sujeito às humilhações. Ele jamais poderia bater no seu peito e dizer: eu sou filho de rei, eu sou filho de príncipe, eu também sou príncipe. Mas ele tinha que viver como um mendigo, se rastejando, precisando do favor dos outros. E agora sem família, sem um pai, sem uma mãe, sem ninguém para que ele pudesse recorrer e ajudá-lo. Você tem a sua família, querido. Agradeça a Deus todos os dias pela sua família. E eu dizia lá no trabalho, quando nós nos reunimos para falar algo sobre a vida do rapaz que se acidentou, eu dizia: olha, nós estamos no final do ano, e muitas vezes nós que estamos aqui traçamos muitos planos para a nossa vida, em conquistar, em trabalhar, em trocar o carro, e comprar uma casa, e fazer e acontecer.
Mas como nós olhamos para a situação desse rapaz, nós vemos que o mais importante, que o maior valor que nós temos na nossa vida é a nossa família. E que se você não conseguiu algo nesse ano, tenha certeza que os anos que virão, você vai conseguir. Porque isso é questão de persistência. Mas a sua família não. Se você perde, você pode até construir outra, mas jamais vai ser igual. Mefibosete havia perdido toda a sua família e vivia com esse trauma. Querido, se existisse alguém que deveria ter síndrome do pânico, depressão, se alguém que tinha que ter todo esse direito, era Mefibosete. O terceiro trauma da vida de Mefibosete, o emocional. Mefibosete sempre se achava inferior às outras pessoas. Nosso irmão que estava ministrando, ele disse isso. Nós às vezes estamos com um espírito de inferioridade dentro de nós. E Mefibosete, ele vivia nessa situação. Todos que estavam ali naquela cidade, em Lodebar, parecia ser melhor do que ele. Mefibosete, chegou um momento em que ele disse que ele se achava um cão. Um cão, querido. E se naquela época você quisesse humilhar alguém, você chamava de cão. E pior ainda, Mefibosete se denominou como um cão morto. Ou seja, além de ser sujo e imundo, não presta para nada. E é isso todos os dias que o diabo tenta colocar na sua mente. É isso todos os dias que o diabo tenta colocar no seu coração e na sua vida, que você é desprezível, que você não vale nada, que ninguém dá valor para você, que ninguém na tua família te valoriza, que ninguém no teu trabalho te vê, que ninguém na tua casa te dá as honras que você merece. Todos os dias você vive com síndrome da inferioridade, achando que Deus nunca olhou para você, achando que Deus jamais vai te abençoar. Mas eu volto a te dizer nessa noite: Deus não te esqueceu. Deus, Ele se importa com você. Aplauda mais forte o seu nome, se isso é para Ele. O emocional abalado de Mefibosete. Talvez qualquer coisa, qualquer palavra de ânimo que fosse falar para ele, entrava por um ouvido e saía por outro, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. E ele estava vivendo. Mefibosete estava vivendo os piores dias da sua vida. Um homem que foi chamado para ser rei, agora estava lá se rastejando, dependendo dos outros. Você foi chamado para ser rei. Você é príncipe, você é filho do rei. Diga: eu sou príncipe. Diga, querido, eu sou príncipe. Diga às mulheres: eu sou uma princesa do Senhor. Você foi chamado para reinar, querido, e não para viver se lamentando todos os dias que ninguém gosta de você, que o pastor não olha para você, que ninguém te dá nada para você fazer. Mefibosete estava com esse trauma emocional. O quarto trauma da vida de Mefibosete, um trauma social. Mefibosete sabia que aquele povo não era o povo dele. Mefibosete sabia que ele estava no lugar que não era para ele estar. As pessoas que estavam ali, todos, a maioria com cara de derrotado, pessoas que aceitaram a derrota. Mefibosete olhava para um lado, via um mendigo, olhava para outro, via pessoas totalmente destruídas. Olhava para o seu redor, não tinha nada que frutificasse, não tinha nada que prosperava.
Mefibosete olhava em sua volta, e com certeza ele imaginava que aquilo não era a vida pela qual ele nasceu, para a qual ele nasceu. Ele sabia que ele nasceu para estar num lugar de destaque. E se ele tinha esse trauma, e ao mesmo tempo ele não poderia voltar, porque ele sabia que lá, no lugar dele, ele não seria aceito, porque praticamente ele era um imprestável, e que as pessoas não iam querer ficar carregando ele de um lado para o outro. E com certeza, a primeira coisa que ele imaginava que iam fazer, se ele chegasse e dissesse: olha, eu sou filho de Jonatas, eu sou neto de Saul, ele sabia que a primeira coisa que as pessoas iam querer era matá-lo, concluir o trabalho que começaram. Trauma social. Deus sempre trata nas nossas vidas e trata nos nossos corações todos os traumas e todas as nossas necessidades. E muitas vezes, você que está aqui nessa noite, querido, existe dentro de você esse trauma. Você sempre se acha o patinho feio. Você sempre se acha que a sociedade não liga. E a verdade é que nós vivemos num mundo, em uma sociedade, onde que você é o que você tem. Se você tem dinheiro aí fora, você tem valor. Se você tem posses, condições aí fora, você tem valor. Mas se você não tem nada, querido, você é desprezado. Mas o Senhor, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Ele canta Labarachá. O Senhor não olhou a tua condição social, financeira. O Senhor não olhou se você vinha de família real ou de família pobre. O Senhor olhou para você, Ele se apaixonou e disse: você é meu. Você é meu, diz o Senhor. E ainda que as pessoas digam algo contrário para a sua vida, não importa o que eles digam, a palavra final é do Senhor. A palavra final vem do Senhor. Você é aquilo que Ele diz que você é, não o que as pessoas dizem que você é. Não aceite palavra de derrota para a sua vida. Não aceite palavra de fracasso para a sua vida. Diga: eu sou filho de rei. Canta labarachara, canta labas. Não aceite as pessoas ditarem o que você é, querido. Não faça coisas simplesmente para agradar as pessoas no seu trabalho. Não faça coisas erradas simplesmente para mostrar que você também não é bobo, que você sabe das coisas. Você não precisa disso. Seja um influenciador na sociedade que você está. O quinto e último trauma da vida de Mefibosete, um trauma espiritual. Se existia alguém que precisava de muita oração, era Mefibosete. Se existia alguém que precisava de um quebrantamento total, era Mefibosete. Porque nenhuma palavra que qualquer outra pessoa dissesse, a não ser Maquira, aquele que criou desde pequeno, mas qualquer outra pessoa que viesse falar alguma coisa para Mefibosete, eu não creio que ia ter êxito. Porque se existia alguém que estava ferido e machucado, era Mefibosete. E isso tudo, e
todas essas coisas estavam influenciando na sua vida espiritual. Foi o que eu disse no começo, que a nossa espiritualidade está condicionada à vida que nós temos, e todas essas consequências que trazem consigo esse nosso estilo de vida. E a vida que Mefibosete estava, querido, não era favorável em nenhum momento para que a sua vida, o seu nível espiritual estivesse lá em cima. Em nenhum momento você vê Mefibosete falar alguma coisa de Deus. Em nenhum momento a Bíblia faz menção que Mefibosete clamou, ou pediu, ou chorou, ou se arrependeu, ou clamou, ou orou. Nada. Mefibosete estava seco. Seco como muitos de nós quando entramos dentro da igreja, que carregamos uma Bíblia, que temos nome de crente, mas existe um vazio dentro do nosso coração. E da mesma forma que Mefibosete se encontrava com todos esses traumas, físico, familiar, emocional, social, espiritual, eu tenho certeza que muitas pessoas se encontram aqui nessa situação. Mas eu quero te dizer uma coisa, que Deus está no controle de tudo. Diga: Deus está no controle de tudo. Diga isso: Deus está no controle de tudo. Não importa o que o diabo queira te destruir, não importa as intenções de destruição ou os armamentos que o diabo vem contra a sua vida, a verdade é que Deus está olhando para você e Ele conhece o teu coração e a tua vida. Ele sabe do que você precisa e do que você necessita, para que o teu nível espiritual chegue no seu agrado. E a palavra de Deus diz que um certo dia, o rei Davi estava no seu palácio, e de repente Davi lembra de uma promessa que ele havia feito com Jonatas, seu melhor amigo. E eu creio que Davi estava lá no seu palácio e veio na sua mente Jonatas e a promessa que um fez para com o outro. E eles fizeram uma promessa do seguinte: que aquele que sobrevivesse ou que vivesse mais que o outro tomaria conta da sua família e seria responsável para que nada de mal acontecesse com a sua família. E agora eu imagino Davi desesperadamente chega diante dos seus servos e diz essa palavra que nós lemos: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar benevolência por causa da minha amizade a Jonatas. E rapidamente chamaram Ziba. E Ziba era servo de Saul. Se existia um homem defraudador, depreciador, era Ziba. Porque quando chamaram ele para se apresentar diante do rei Davi, para responder aquilo que Davi queria, olha o que Ziba falou. E Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a benevolência de Deus? Olha o que Ziba responde: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Um depreciador, um defraudador. Davi não perguntou o estado do rapaz. Davi não perguntou as condições que ele se encontrava. Davi não perguntou qual era o seu estado. Mas Davi queria saber se existia para que ele pudesse mostrar a benevolência ou a lealdade que ele havia falado com Jonatas. E Ziba realmente, querido, era o tipo de pessoa que só queria as coisas para ele.
Porque Ziba sabia que a partir do momento que, se tivesse alguém da família ou da linhagem do rei, ele teria que servir. E além de tudo, Ziba era um mentiroso. Porque quando Davi o manda chamar, e Davi pergunta: você é Ziba? E ele diz: sim, eu sou teu servo. Mentira, ele era servo de Saul. Ele nunca foi servo de Davi. E ele achava que Davi era bobo, querido. E quando ele falou mal, ou dizendo: ele está aleijado, deixa ele para lá. E é muitas vezes isso que nós fazemos com outras pessoas. As pessoas às vezes precisam de ajuda. As pessoas às vezes precisam de uma mão nossa. E quando alguém vem pedir alguma referência para nós a respeito dessa pessoa, a primeira coisa que nós fazemos é defraudar a vida dessa pessoa. A primeira coisa que nós fazemos é denigrir a imagem da pessoa, dizendo: ele já foi homem de Deus, hoje ele não é mais. Ele já pregou, hoje ele não prega mais. Isso é um coitado, isso é um pecador. Não seja defraudador dos seus irmãos. Não seja depreciador dos seus irmãos. Se Deus te deu a oportunidade de usar de misericórdia da vida dessas pessoas, ainda que essa pessoa tenha feito mal para a sua vida, use de misericórdia, porque isso é prazeroso para Deus. Não seja daqueles que a hora que você tem a oportunidade, você acaba de matar, você termina de pisar. Mas da mesma forma que nós oramos: Senhor, perdoa, porque nós também temos perdoado aquele que tem nos ofendido. Perdoe, ajude, querido. Estenda a sua mão. Quando a pessoa pensar que você vai dar o tiro de misericórdia, ou vai soltar uma palavra para relembrar tudo aquilo que um dia ela fez contra você, você diz: eu estou aqui, eu sou teu irmão, estou aqui para te ajudar. Porque isso é precioso aos olhos do Senhor. Isso é o verdadeiro evangelho. É esse evangelho que nós precisamos viver. E olha só o que acontece. E Davi manda buscar Mefibosete lá em Lodebar, cidade que ninguém queria ir. Davi manda os seus soldados ir lá. E talvez quando os seus soldados chegam lá, os seus servos chegam lá, a primeira coisa que Mefibosete pensa: me descobriram, eu vou morrer. Eu creio que os soldados não falaram nada para Mefibosete, a ponto de, quando ele se apresentou diante de Davi, olha o que Davi fala para ele. Mefibosete, perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo, não tenha medo. Imagina a cara de Mefibosete, imagine o estado que Mefibosete estava, todo trêmulo. E Davi chega para ele e diz: não tenha medo. E Davi continuou dizendo: pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou lhe devolver todas as terras que pertenciam ao seu avô, e você comerá sempre à minha mesa. Você pode glorificar a Deus por isso, querido. Você pode exaltar a Deus por isso. Deus é o único capaz de tirar uma pessoa do lago. Deus é o único capaz de tirar a pessoa do monturo e fazer seu filho. E Deus, Jesus se coloca na condição de Davi. Nós estávamos em situações desprezíveis. Ninguém queria saber de nós, ninguém queria olhar para nós. Mas o Senhor nos tirou, nos chamou e disse: não temas, eu vou tratar contigo com bondade. Você agora não vai ser mais um mendigo,
Você agora não vai ser mais um lá em Lodebar. Você agora, a partir de hoje, vai vestir as vestes que os meus filhos vestem. Você hoje vai comer o que os meus filhos comem. Você vai participar da minha mesa comigo. O Senhor não te esqueceu. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Ei! Sem seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Onde estão os gratos pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Este aqui é um casal, é o Vitor e a Bárbara. Eles nasceram dentro da igreja e desde sempre eles têm esse convívio com Deus. Qual é a diferença, Vitor, de você que nasceu na igreja, que tem uma vida com Deus, para aquela pessoa que está no mundo? Bem, a nossa maior diferença é a nossa fé, a nossa certeza de que Cristo é o nosso Salvador, a nossa conduta, a nossa moral, a nossa ética, toda baseada na Bíblia, nos ensinamentos da Bíblia. Nós sabemos o que o homem deve fazer e como ele deve proceder para que ele possa ser feliz na vida. Não a felicidade momentânea, que é a que o mundo oferece, mas uma felicidade baseada em algo eterno, algo duradouro que vai além da morte, que é a nossa salvação em Cristo. Para você, Bárbara, qual a importância de cultuar a Deus, de vir aos cultos? Principalmente agradecer pela vida que Ele nos dá. Na minha vida, agradecer pelo Vitor. Eu já sempre fui para a igreja, mas eu nunca me senti muito próxima de Deus. Desde quando nós noivamos, o Vitor me chamou para vir aqui com ele para a Vida Nova. E cada vez mais eu tenho buscado e tenho agradecido a Deus por tudo que Ele me dá, por tudo que Ele vai me dar e até pelo que Ele ainda não me deu. Principalmente isso. Então faz um convite, Vitor, para quem está em casa, quem é jovem, quem se interessou a vir conhecer a igreja também. Então, você que está em jovem, você que tem algumas dúvidas sobre a sua vida, você que sabe que sua vida é passageira e que há algo muito melhor esperando por você, tanto no mundo sentimental como no mundo espiritual, você que sente um vazio, que todos nós sentimos diversas vezes, esse vazio pode ser preenchido por Deus e Ele está esperando por você de braços abertos com todo o seu amor. Você pode vir na Vida Nova, que aqui é uma família, uma igreja íntegra que está esperando você de braços abertos. Venha conhecer a Vida Nova, venha ter uma vida com Deus. Todos os dias
Meu pai, eu não dou o dedo pra ver se ele entende. Pai! Acabou, mas estamos aqui sempre, todos os dias no ar abençoando você, em várias emissoras, portal igrejavidanova.com.br, ali é o nosso site com a nossa história, com os endereços das nossas 70 igrejas aí da Baixada Santista, e também temos ali toda a nossa programação, os retiros, você vê ali no nosso site. Fique atento, então a gente vai ficando por aqui, ali tem as emissoras e os horários também dos nossos programas na TV. Deus abençoe grandemente, fique agora com a oração do nosso pastor Antônio Carlos. O nosso desejo é que a bênção de Deus seja farta, seja abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, que você tenha prazer de viver nessa terra, que você possa encontrar pela frente dias maravilhosos. Esse é o nosso desejo, que Deus realize realmente todo o seu plano, o seu projeto que Ele tem para a sua vida, que seja uma realidade. Eu sei que a gente passa por muitas dificuldades, problemas no dia a dia, mas todos eles são resolvidos pelo Senhor quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Eu fico feliz de saber que você é uma das pessoas que nos assiste, que está constantemente aí sendo edificado através da palavra. Você está junto conosco no momento do louvor. Isso é bom, isso é maravilhoso. Eu convido você e toda a sua família a estar conosco. Nós temos aqui a quarta-feira profética. Olha, são 12 quartas-feiras proféticas. Nós estamos na quinta quarta-feira. Então, nós temos uma palavra poderosa para o teu coração. Tenho certeza que Deus estará realizando milagres na sua vida, edificando e fortalecendo a sua vida. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar em você
e através de você. Então vem estar conosco. Aguardamos você e toda a sua família. Eu vou orar a Deus e pedir que Deus continue abençoando a sua vida, abrindo portas e colocando a sua boa mão sobre a sua vida. Feche os olhos, por favor. Eu vou orar e interceder por você. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero orar a Ti e pedir por todas essas pessoas que estão constantemente nos assistindo. Eu sei que entre elas existem muitas que passam por momentos que eles olham e não vê nenhuma perspectiva de melhora. Muitas vezes é a doença que vem, é uma palavra que muitas vezes machuca o coração. São problemas que eles encontram no dia a dia, são as finanças que não rendem. Senhor, mas eu oro a Ti. Tua palavra diz que tudo aquilo que nós pedimos a Ti, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor há de nos conceder. Eu quero pedir por esta vida e por toda a família, para que o Senhor venha sobre eles, ajudando, abrindo portas, fazendo deles, Senhor, pessoas felizes, trazendo a eles dias bons. Por favor, Pai, que a doença saia, que a tristeza marche em retirada e que Teu nome, sobretudo, seja engrandecido e glorificado. Eu quero colocar essas vidas nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família.